A paz do Senhor, boa noite. Hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo que se encontra no primeiro livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1, que vamos deparar com esse versículo tão poderoso, tão importante, que é esse versículo 1. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu sempre gosto desse versículo, eu gosto muito de ler, porque a palavra de Deus se inicia logo dizendo que Deus é o Todo-Poderoso. Quando o versículo diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, está mostrando Deus como Todo-Poderoso, como o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou as estrelas, o firmamento, ele fez a lua, ele fez os outros planetas, ele fez a terra, ele fez as águas, ele fez os animais, ele fez o ser humano, o homem e a mulher, segundo a sua imagem. Deus criou todas as coisas. E esse versículo nos dá muita alegria, porque nós podemos entender que a palavra de Deus quer mostrar, logo no início da Bíblia, o primeiro versículo, a primeira palavra das Escrituras Sagradas, está mostrando Deus como Senhor, Criador dos céus e da terra. E isso é motivo de a gente se alegrar, que acreditamos na palavra de Deus, que acreditamos no Senhor. Deus é o que criou os céus e a terra. O versículo é muito forte quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então não sobrou nada para ninguém, né? Então, dizendo que no princípio criou Deus, então ninguém mais criou. Não existe mais nada para ninguém. Deus é o Criador. Então não sobrou para ninguém. Não existe nenhum outro nome. Não existe ninguém que podemos dizer esse versículo. Esse versículo nós não podemos criar e nem dizer para ninguém, porque ele é exclusivo para Deus. Ele é exclusivo de Deus, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu gostaria de ler aqui em Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Olha, a palavra de Deus diz assim, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, esse versículo mostra que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Deus mandou existir e pronto. Olha, o versículo 2 diz assim, olha, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí o versículo 3, nós vamos ver o poder da palavra de Deus, que nós vimos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Aí o versículo diz que pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Aí, Deus usando a palavra, disse Deus, haja luz, ou seja, Deus falou que houvesse luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então nós vemos aqui que Deus criando todas as coisas. Que coisa maravilhosa. Então toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E não existe outro Deus como o Senhor. Não existe outro Deus como o Deus Criador. Então a palavra de Deus ela quer deixar bem clara, logo no início de toda a Escritura, que não existe outro Criador. Não é, umas teorias, não é também outros pensamentos que os homens querem colocar na mente da pessoa, do ser humano, que existe outra forma de criar, que existe outras formas que foi criado os céus e a terra. Mas a palavra de Deus ela é bem forte, a palavra de Deus ela é bem clara e ela é direcionada para Deus quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: haja e houve. Tudo que Deus mandou aconteceu. Ele mandou criar as coisas e as coisas veio a existir.
Então, vamos ficar com esse versículo. Deus é o Criador de todas as coisas, e toda honra e toda glória para Ele. Que Deus abençoe, e até o próximo em nome de Jesus. Amém.